Oi, pessoal do canal. Vamos para mais uma rodada do Torneio de Zurique de 1953, a quarta rodada. E essa é a primeira partida que vamos ter o Effinghellen versus o Boleavski. E aí, Daniel, o que nós esperamos dessa rodada, frente à terceira rodada que teve muitos empates, até muitas partidas instrutivas, porém, né, frente ao nível dos participantes, acredito que esperávamos mais, né? Será que essa quarta rodada nos traz mais novidades? Opa, e aí pessoal do canal, e aí Wagner? É... Bom, a gente sempre tem uma expectativa alta, né? Vamos ver se a gente já começa aqui com a vitória para deslanchar, assim, né? Mas acredito que a questão dos empates seja uma tendência mesmo. São fortes jogadores e o nível acaba equilibrando, né? Muito bom. Bom, então sem mais delongas, vamos lá. A gente já sabe que né, a gente tem o Ifingela aqui de brancas contra o Bolavski de pretas. Vamos ver o que aconteceu. Peão dama, D4, veio E6, que é uma resposta um tanto incomum. Parece aqui que o Boleavski ele estava convidando a jogar um E4 aqui, né? E entrar na linha de francesa. Mas o Iffingeller não quer. Ele joga cavalo F3, então veio o cavalo F6, e aí veio o C4. E aqui o Boleavski ele segue com B6, o que caracteriza aqui a defesa índia da dama. Defesa que ficou bem famosa lá no match Karpov e Kasparov, né? Então seguiu aqui com o cavalo C3. O branco vai tentar fazer o E4 aqui, né? E garantir um forte domínio do centro. E o bispo B7 ele chega aqui não só para desenvolver o bispo na grande diagonal, mas também para combater um pouco a ideia do E4. E o Fingeller segue com a ideia, agora ele vem com a ideia tática aqui de cravar o cavalo, assim o cavalo não poderia tomar E4. E dessa forma ele poderia fazer o E4. E aqui o Voleavski ele decide jogar H6, né? Meio que forçando a decisão do bispo, mas ao mesmo tempo, depois de bispo toma F6, dama F6, aí o branco vai poder fazer o E4, né? Então, ele provavelmente tinha alguma resposta adequada em relação a isso. E assim seguiu. Capturou, capturou e E4. Bom, vamos ver o comentário do livro, né? É... Ele fala o seguinte: em posições é, com condições iguais, é sempre efetivo situar peões no centro. Geller não queria perder tempo retirando seu bispo, por isso decidiu, na prática, que era melhor jogar com um centro forte, né, do que com um par de bispos aqui nessa posição. Então, o que a gente está vendo aqui é essa briga, né, essa briga de vantagens. O branco tem uma vantagem, né, que é o forte centro de peões aqui, o E4, D4, C4, enquanto que a vantagem do preto consiste aqui nessas duas peças, que são o par de bispos. E aí a gente vai ver quem consegue jogar melhor, né? E aqui o Boyavski ele seguiu com o bispo B4, ele está criando um tema tático também, que é a cravada absoluta aqui, ele agora quer jogar com o bispo toma E4. Então aqui o branco deve ter algumas respostas, bispo D3, dama E2, dama D3, E5, para parar essa ideia, né? Lances como E5, parece que é bom porque ganha tempo na dama, não sei se é tão bom na verdade. Porque você abre esse bispo aqui e pode vir um dama G6 aqui incômodo, né? Então, esse tipo de lance não deve ser bom. Então aqui, o Geller seguiu com o bispo D3, que é um lance super natural, desenvolve uma peça, fortalece aqui o centro. E aí, bom, o preto ele pode fazer várias coisas. Ele pode jogar cavalo C6, ele pode rocar, ou ele pode também já começar a pensar nas rupturas do centro, né? Lances como D5, C5, ou jogar um pouco mais precavido. A gente já viu essa ideia na Ninja Índia jogando com D6 aqui, né? Tentando tirar casas importantes aqui do preto. Aqui o Bolavski optou por C5, contra-atacando rápido aqui o peão de D4, né? E a ideia básica aqui é abrir linhas para que assim os bispos ganhem força, né? Para que assim os bispos tenham
digamos assim, diagonais abertas para atuar, né? E, e ainda tem o C7 ali, né? Quando se o cavalo precisar sair, que ele vai precisar ser ativado, né? Então, o C5 ele já possibilita a ativação do cavalo e o peão de C7 ele não fica, né, impedido pelo cavalo de também ser, né, ativado, né? Acho também é uma ideia Uhum. interessante. Muitas vezes as brancas, o segundo sofrimento, eu acho, das negras, além do bispo de Casa Branca, é esse peão de C7 aí, né? Em especial nas eslavas, né? O lance C5 é sempre um lance libertador para linhas de eslava, né? Que é uma das linhas perante ao peão dama, né? Acho que é isso. Beleza. Seguiu o rock, é um lance natural aqui. Você quer tirar o cavalo, né, dessa cravada. E aí, o Boleavski ele aproveitou a chance para jogar C toma D4. Hum, E agora a gente já não vê aquele centro de peões tão absurdo, né? Quando a gente tava vendo, quando tinha um peão em D4, controlando assim várias casas, podendo jogar D5, podendo jogar E5, podendo jogar C5. E agora já não parece mais tão impressionante, vou falar a verdade. Essa troca aqui foi boa. Inclusive, depois, em algum momento, quando esse cavalo sair, pode chegar um D5, né? Então, abrindo assim mais linhas, né? E aqui o Geller seguiu com um lance interessante. Ele optou por não retomar direto aqui o peão, mas ele jogou o cavalo B5, que é um lance traiçoeiro, porque parece que ele só quer retomar aqui, mas na verdade ele está visando a casa de C7 também. E bom, o preto tem algumas formas de defender, por exemplo, o cavalo A6, defendendo C7, bispo, bispo não tem como, talvez lances como rei D8, mas o melhor aqui certamente é trazer a dama de volta, a dama D8. Esse foi o melhor lance da posição, é a melhor forma de defender C7, sem descoordenar, porque a casa do seu cavalo não é aqui, né? A casa do cavalo seria em C6, onde ele ajuda aqui a botar pressão no ponto de D4. Claro que cavalo A6 era jogável também, eu acho, porque esse cavalo pode ir a C5, onde ele pode ficar bem, né? Então, talvez ele só não coordene muito bem com o bispo aqui, né? Ele vai deixar o bispo sem casa, então talvez por isso ele quis manter o cavalo em B8 para jogar cavalo C6. Veio o cavalo de B, toma D4, roque finalmente, né? E dama E2, que é um lance supernatural aqui, onde o branco quer desenvolver a dama, conectar as torres, né? E aí depois pensar no que fazer. É... Bom, e aí veio o cavalo C6, que era o lance mais natural aqui da posição, né? Assim já efetuando trocas no centro e talvez levando para um final, né? Com bispos, par de bispos contra bispo e cavalo, né? Talvez algo nesse sentido. e tava até falando com você, Daniel, que ficou a estrutura de peões, tirando o B6, parecendo um esqueminha da Siciliana Khan, né? E o, e o Rock, né? O Rock dependendo da Siciliana Khan, né? E tirando a dama de D8, né? É 8, né? Ou D8, né? Ela Deu, é. ficaria em C7, né? C7 Que normalmente, é uma melhor exato. casa para a dama na Siciliana, nesses esquemas, né, da Siciliana. Interessante. Um lance mais Exato. posicional, né? É, Interessante. a única diferença que a gente teria é que normalmente o bispo não estaria com essa estrutura aqui, né? É, Talvez a gente tivesse um peão em C6, mas realmente lembra um pouco as ideias, né? E, bom, aqui o branco jogou torre de AD1, um lance supernatural. E o preto aproveitou para trocar mais uma peça aqui. Cavalo toma D4 e cavalo toma D4. Ah, bom, vamos ver o comentário do livro, né, em relação a essa sequência de lances. Ele fala que em muitas variantes da defesa niso-índia, as brancas obtêm o par de bispos como resultado da troca em C3. Aqui, sem dúvida, resulta que são as negras que possuem o par de bispo, mas as brancas têm uma melhor posição, porque as negras estão atrasadas no desenvolvimento.
E também tem um peão atrasado em D7. E aí, bom, o que é que ele está dizendo, né? É que as brancas já conectaram as torres e tem peças aqui em posições mais ativas e além do centro, né? Essas são as vantagens que o branco tem. Isso garante que o branco esteja um pouco melhor aqui. Afinal, existe também a debilidade em D6. Caso esse bispo não tivesse aqui, por exemplo, cavalo B5 já seria um lance interessante, né? Então ele está mostrando essas variáveis. Ah, ele fala que o Geller, né? Ele vai tentar ocupar essa casa com o cavalo e, e vai tentar forçar, né, esse peão de D a ficar atrasado com a torre. Talvez tomando de torre aqui depois das trocas. Então, essa é uma, é uma ideia, né, para as brancas aqui. Já pelo lado das pretas, né, o contrajogo, ele vai se basear no bispo forte, né, de B7, que é um bispo muito forte, e no próprio bispo o próprio bispo preto, né, de B4, e essas vão ser as possibilidades de contrajogo, né, das pretas. E aqui veio o bispo C5, já tentando forçar uma resposta do cavalo, né? E aqui eu fico pensando cavalo B5, mas aparentemente cavalo B5 não funciona por conta de um lance como dama E7, ou até o interessante dama B8. Dama B8 talvez. Cavalo D5, dama B8. De olho aqui na casa de D6. E no próximo eu vou jogar 6, né? Essa é a questão principal. Pode ser que o branco tente ainda jogar com bispo C2, mas aqui eu acho que um lance simples como torre D8. Na verdade, nem esse, acho que a 6 direto aqui já é suficiente para garantir aqui no mínimo a igualdade, né? Depois ele vai jogar torre D8 e vai tentar organizar aqui o D5. E aí, por que esse dama B8, né? Por que não um lance como dama E7 aqui? O que me incomodava nesse lance aqui, dama E7, é que dá uma casa importante, que é a casa de C7 para o cavalo. Em algum momento pode vir A3 e B4 aqui. E aí o bispo vai ter que voltar a D6 e vai começar a surgir uns temas aqui, né? Se o bispo sair. Então, acho que por isso eu colocaria assim uma interrogação nesse lance, né? Não parece ser o melhor lance da posição. Bom, mas aqui o Geller não entrou nessas linhas, talvez ele achasse que o preto ficasse bem, né? E aparentemente sim. E ele jogou aqui simplesmente bispo C2, né? Ele tá provocando. Se o preto entregar o bispo aqui em D4, ele recupera o par de bispos, né? Ou melhor, ninguém tem mais o par de bispos e fica tudo bem, né? Essa seria a ideia a princípio. Se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tranquilo, tranquilo. E aqui veio torre C8, um lance totalmente natural, né? Torre na coluna semi-aberta aqui. E aí veio E5, que é um lance interessante aqui. É um lance interessante. Porque o branco quer afirmar? Ele quer afirmar que agora você não vai conseguir romper aqui direito, né? E se o branco conseguir jogar lances como cavalo B5, cavalo D6, pode ser incômodo. Eu não estou dizendo que isso garante a vitória, né, pro branco, mas pode incomodar um pouco. Eu não sei se teria outra possibilidade. Ao invés do torre C8 aqui, talvez um lance como D6, daí A3, A5. Não sei se isso é bom, na verdade. O problema do D6 é que o bispo agora não tem casa para voltar, né? O problema todo é esse. Não sei, parece que aparentemente não tem como evitar esse avanço para E5 aqui, né? Não sei que É, seja jogado um lance como. É, parece que realmente não tem. eu acho que o lance libertador aí parece de novo entrou numa estruturas gêmeas aí de siciliano, né? É um D6, né? Ou D5, né? D5 Sim, o D5, seria, né? quer dizer, D5, D5, que aí seria outro lance libertador, né? Para as pretas, né?
Tem posições, estruturas de peões de siciliana que esse D6 é um sonho das pretas, né? Conseguiu fazer esse lance, libertou a posição, né? Aí seria. E se não, esse peão de D7 ele fica um peão atrasado e passivo, né? De ataque, né? E que jogando D6, que seria uma estrutura de Chevening, né? Assim, de novo, na estrutura gêmea, ele fica sendo atacado. A diferença é que o bispo aí tá em C5, né? Normalmente esse bispo tá cá em E7, né? Então, é isso em E7. Então é isso, né? Eu acho que são aflições aí que as pretas precisam saber muito bem lidar psicologicamente, né? E aí, nesse momento, como você falou, com E4, não, ou E5 e cavalo B5 para D6, né? Nossa, aí esse cavalo ia ficar um monstro aí, né? Um monstro. Exato. Então, Mas aqui eu acho que o D5 ainda não funciona. não é. Parece um lance excelente, né? Que troca e tal, E tem mas uma torre na frente, o né, da problema é que dama. tem temas táticos aqui, Isso, né? né? Tem Então, temas táticos. Por exemplo, o D5, daí C toma, E toma, toma, e já tem lances de cavalo, né? Depois que você recuperar aqui, já tem lances de cavalo incomodando. Então, talvez é, por isso. é como você mesmo diz, né? Assim, resolver um problema crítico, né? Que é um lance crítico da posição, né, das pretas, né? As brancas resolveram isso com lance tático, né? Uma Sim, sim, torre na frente exato. indiretamente na rainha, né? E aí um enxadrista que não tenha, né, tanto reflexo e até conhecimento, né? Vai jogar eu vou libertar a posição, né? E aí já tá em temas táticos Esses aí, né? lances de ruptura, de libertação, eles precisam ser muito bem calculados, né? Eles precisam vir no momento certo e tal. Aqui, depois do E5, o branco, ou melhor, o preto jogou um lance interessante que foi o lance da magia 5. Que é o lance da magia 5. Claro, ele ameaçou mate, isso é óbvio. Mas a questão principal é que esse lance, ele ah, força as brancas a mexerem na ala do rei, né? E a gente sabe que quanto mais mexer numa ala, mais essa ala fica debilitada, né? Então, ele meio que. Ele poderia jogar dama E7 aqui direto, né? Que é um lance super natural. Mas aí ele prefere jogar esse primeiro para tentar criar debilidades, né? E. Porque repara, aqui o branco jogou F4. Tudo bem, ganha tempo na dama, dama E7. Só que dama E7 eu já queria fazer. Quando você faz esse F4, agora criou uma cravada aqui, né? Então você vai ter que perder um tempo com o seu rei. Então, era elas por elas, né? Vamos dizer assim. E, tipo, é a minha jogada pela sua jogada. Então, acabou dando certo. Então veio o rei H1. E aqui, o preto jogou um lance que, a princípio, eu não pensaria. Eu ainda me pergunto se aqui não poderia fazer o D6. D6 é tomar D6, dama toma D6. Eu compreendo que minha dama tá levando golpes táticos aqui, mas eu ainda quero entender como esse cavalo vai sair de bom jeito, assim, né? Por exemplo, D6 é D, dama toma. Se você jogar cavalo B5, que é um lance interessante, porque você toca aqui em A7, toca na minha dama, né? A torre ataca. Eu posso jogar até dama B8 e resolvo meus problemas. Se você trocar e jogar cavalo toma E6, perdão, e jogar cavalo toma E6, aqui, eu vou tomar. Eu vou tomar o seu cavalo de dama, né? E vou sair da frente. Então não tô vendo bem o que é que vai fazer esse cavalo, né? Uma vez que ele saia. Talvez tenha algum tema tático aqui, mas aqui o preto jogou o famigerado F5. F5 é um lance corajoso, no mínimo, né? Se tomar em passant, acredito que dama toma F6, botando uma pressão aqui no cavalo. E uma vez que esse cavalo saia, a gente pode sempre fixar essa debilidade aqui com bispo C6, né? A gente consegue sempre fixar essa debilidade com bispo C6. Então,
Pode ter sido uma ideia interessante. Talvez ele não quisesse que que o branco jogasse F5, né? Porque aí começa a ficar estranho mesmo, porque vai trocar aqui. Pode ser que venha até um F6 aqui que parece ser mais forte, mais cruel. Então eu acho que aqui ele não queria permitir de jeito nenhum essas ideias do branco. E aí ele mandou aqui um F5, né? Ah, beleza. Então veio o cavalo B5 finalmente, lutando por essa casa aqui. E A6, dizendo ou você vai agora ou você não vai mais, né? E o branco aceita. Aí o branco aceita o desafio aqui e joga cavalo D6. A gente vê algumas trocas, né? O bispo toma. Claro que o branco pode sempre tomar de peão aqui, mas acho que tomar de peão é bom para o preto, porque agora o seu próprio peão me protege dos ataques, né? Então isso seria uma decisão errônea, vamos dizer assim. E aí depois eu boto a dama em F6 e tá excelente pro preto aqui. E por isso que aqui ele tomou de torre, né? Ele tomou de torre para manter a pressão. E aqui eu gostei da atitude do preto, que ele teve uma ideia para conseguir simplificar e também ao mesmo tempo defender aqui o peão, que foi o torre C6. Que foi o torre C6. Isso meio que força o branco a trocar, porque se você tentar voltar a torre, eu acho que agora o D6, perdão, acho que agora o D6 funciona. Deixa eu só apagar esse lance. Acho que agora o D6 funciona. Toma, toma, torre toma, torre D1, dama E7. Não, dama E7 pode ser. Parece que o preto conseguiria resolver os problemas, né? Não sei se esse é o melhor lance da posição, mas. Bom, talvez o preto nem precise jogar com isso, né? Ele possa botar mais pressão aqui no ponto de C4, jogar um lance como torre C5, A5, bispo C6. O D6 talvez não funcione ainda, né? D6, torre de FD1. Entendi. Se trocar aqui, talvez torre entre, né? Talvez torre entre. Teria que ter muito cuidado aqui na hora de buscar essas rupturas, né? Ele jogou com torre de FD1. Ele não recua a torre também. Eu jogo torre de FD1 tentando manter a pressão, ameaçou a torre toma D7. E aí ele vai conseguir retomar aqui em D6 de peça, né? Essa é a ideia principal, né? Ah, só para ilustrar aqui o que o livro falou, o livro traz um comentário aqui depois daquele F4, né, que a gente viu, que o livro fala que as brancas, elas ah, se concentraram, né, apenas em atacar o peão de D7 e acabaram subestimando o bispo negro, né? Então, talvez por isso, é. E aí, aqui também, depois desse torre de FD1, ele fala o seguinte: a decisão de Geller de trocar as torres é incoerente com seu jogo lógico. As brancas pressionavam contra o peão de D7, para o qual era melhor contar com as duas torres, né, ao invés de uma só, e que a retirada da torre, né, ou o torre de FD1, teria forçado as negras, ao invés, né, no caso de torre FD1 tirar a torre, teria forçado as negras a assumirem uma decisão, uma posição passiva, né? Então o computador concorda, ou melhor, o livro concorda aqui, que ao invés de jogar esse torre de FD1, teria sido melhor aqui simplesmente voltar a torre, né? Porque agora você não consegue se libertar muito bem nessa posição. E tem Se um você jogar com torre C8 e bispo C6 aqui, sua torre fica muito limitada ali na última, né? Pode falar. que é algo interessante, né? No, nessas estruturas, é, de novo, né? De o que parece de siciliano, né? Aí não tem muito a ver, né? Mas com os buracos, né? Com os buracos. Os sistemas de buracos e o uso deles, né? Em especial para posicionar cavalo em posto avançado. Aí mesmo não teria nenhum peão tocando em cavalo, né? Cavalo de novo seria um monstro aí, né? E, Exato. Ele ficaria ali em D6 e ninguém conseguiria tirar, né? e esses temas no xadrez de como lidar com buracos, né?
eu não sei como é que é como é que se fala em espanhol, né, ou em inglês, né, buracos, né, que a maioria das vezes a gente sempre ouve buracos na teoria do xadrez nessas outros idiomas, né? Essas debilidades, né? E aí é como é que as peças elas podem usufruir desses buracos e ir lhe dando e materializando vantagem, né? Que aí é uma vantagem, né? Como você falou, é um defeito posicional, né? Sim, É um defeito é posicional. um defeito da estrutura, né? E aí como e aí é isso que eu fiquei impressionado, né? Ele troca, né? Aí ele vai trocar a torre, deve colocar outra torre. E aí é onde fica, né, o uso desse buraco para as brancas, né? É, vai Meio, ficar muito mais difícil explorar, né? meio. Então, torre D2 já garantiria uma vantagem aqui. Bom, como ele jogou esse torre de FD1, o preto se aproveitou disso daqui, né? Porque agora ele consegue trocar e botar um bispo em C6. E agora o ponto de D7 ali tá super sólido, né? Aqui o branco, não sei se o Geller percebeu que ele já estava inferior. Ele não estava inferior, mas ele não conseguiu uma posição tão boa quanto poderia ficar. Ele começou a tentar um ataque aqui, jogou com B4. E aí o livro fala o seguinte: é, essa sequência de lance de peões, né, no flanco da dama, B4, A4, B5, ela não teria sido ruim em posições mais tranquilas, né? Por exemplo, se as damas não estivessem no tabuleiro. Só que nesse caso, era importante tomar medidas defensivas a partir de dama D3 ou rei G1. Só que o Geller ele insistiu nessa sequência de ataque, né? Tentando forçar uma decisão através de métodos violentos, ele chama assim. Ainda que a sua posição não estava ideal para esse tipo de coisa. Bom, e agora vem o contrajogo das pretas, né? O que o preto está dizendo é o seguinte, que se você tentar, por exemplo, fazer o B5, eu vou aproveitar esses tempos e vou começar a te atacar na aula do rei. E aí o preto já começa aqui com dama H4. E aí você pode até se perguntar, né? Se jogar B5 aqui não é bom pro branco, né? Vamos imaginar aqui, foi jogado torre D4, né? Defendendo o peão de F4, que é um lance muito mais sensato. Mas vamos ver o B5. Troca, troca, troca. Bispo D5 e torre toma. Repara que eu continuo de pretos aqui com uma posição muito sólida, né? Eu continuo com uma posição extremamente sólida aqui. E agora eu vou tomar em F4 e vou Nossa, começar a Maria. ameaçar ideias, né? Então, é... eu não sei se valeu a pena ter ganhado esse peão dessa forma, né? Tá caindo aqui o peão de A2 também, então o preto ele tem muita compensação, né? Você não consegue jogar torre B7, o preto aqui teria muita compensação, vamos dizer assim. Por isso que ele nem quis entrar nessa linha, ele jogou torre D4 aqui o Geller, assim defendendo o ponto de F4, né? E aqui vem um lance interessante, foi G5, assim abrindo linhas, né, na ala do rei. E aqui ele fala que esse é um lance de dupla intenção, a abertura da coluna G e o questionamento da pseudo-defesa de F4 com torre D4. Bom, primeiro, o que é que a gente sabe? Se jogar F por G, cai a torre, né? Por isso que ele chama de uma pseudo-defesa. E, e se ele também não tomar, o preto ele vai poder em algum momento jogar talvez G toma F4, talvez algo nesse sentido, de G4 e G3, mas provavelmente GF aqui com a ideia de RH8 ou RH7 e torre G8, né? Se aproveitando a coluna aberta. E aqui o Geller faz um lance que foi o rei G1, que parece um tanto um lance profilático, vamos dizer assim, né? Ele fala que essa súbita mudança, né, de acontecimentos produziu um efeito moral em Geller e talvez por isso ele não tenha escolhido bem a sequência de jogadas aqui.
ele fala que dama E3 teria sido um lance melhor, já que defendendo a torre, né, e ameaçando jogar FG. E essa talvez fosse uma forma um pouco mais sensata de jogar, né? Talvez essa fosse uma forma mais sensata de jogar. Mais Aqui só ativa pra... também, né? É, um pouco mais ativa Mais também, ativa. né? E o Torre, Rei G1 parece que ele tá dando iniciativa para as pretas, né? É, ele Rei meio que tá G1. reconhecendo que tá pior, né? Rei G1 ele Exato. tá. É. Bom, ele mostra essa sequência aqui pro preto, só ilustrando que seria uma sequência muito forte, né? Ah, então, depois do rei G1 aqui, o Boleavski aproveitou, trocou algum peão, abriu a coluna, e aí veio o dama F2. É um lance que tenta trocar as damas rápido aqui, né? Porque depois esse peão vai ficar fraco. E ao mesmo tempo bota uma pressão aqui no ponto de G5. Mas aqui o Boleavski ele não tá atrás de troca de damas. Não é essa a intenção do preto aqui, a não ser que tenha algum material, né, a mais por isso. E aqui ele simplesmente tira a dama, né? Ele joga a dama E7 aqui. Lances como dama G5 aqui não são bons porque pode tomar de dama aqui do mesmo jeito, né? Dama toma F4. Então, ele não quis entrar nessa linha. Bom, aqui ele jogou com A3, defendendo o ponto de B4, né? Parece um lance assim, feio de fazer, um lance difícil, né? Porque você tá tentando arranjar algum contra-jogo aqui, e aí do nada você tem que mexer um peão na ala da dama e tal. Mas talvez fosse necessário porque uma vez que a dama toma B4, ela tem muitas entradas aqui, né? E bom, Nossa. só que aí agora o Boleaves, que ele na verdade, ele não queria manter a dama de olho lá na ala da dama, ele queria jogar a dama G7. Para sempre que tiver algum lance de captura aqui, por exemplo, um erro seria a dama tomar F4 por conta de dama tomar G2. A gente não pode esquecer desse forte bispo aqui, né? Tanto que ele tomou de torre, o Geller jogou torre e toma F4. Que aí aqui o preto não se impressiona e ganha um peão. Peão central, um peão importante, né? Lances como dama G3 aqui, eu acho que rei H8 mesmo deve ser suficiente para garantir a vantagem, né? Vamos dizer assim. Então veio torre D4, de novo. Não tem muito o que fazer aqui o branco. E um lance legal aqui que foi o lance torre F7. Que além de reforçar aqui o ponto de D7, dando liberdade ao bispo, agora eu quero botar a torre em G7. E aí eu vou pressionar muito esse ponto aqui. Então veio o bispo D3. E aqui um lance que eu não pensei a princípio, mas que vendo assim faz sentido, que foi o lance F4. Foi o lance F4. Porque ele tem muitas ideias aqui com esse F4, né? Por exemplo, o G3 aqui já fica difícil fazer para o branco, né? Trocaria aqui e deixaria o rei ainda mais exposto. E simplesmente esse bispo aqui de D3 não faz nada, né? Ele tá aqui enquanto que esse bispo aqui tá cortando o tabuleiro, né? Então, o F4 foi um lance interessante para manter aqui esses peões fixos, né? Talvez um outro lance que eu tinha pensado a princípio era o torre G7, mas daí agora o seu F4 já não funciona, porque eu tenho torre e dama defendendo, né? Então, por isso que ele inverteu a ordem. Ele joga primeiro o F4 para depois jogar a, jogar o torre G7, se assim ele quiser fazer, né? Bom, Que aí entra o conceito que você até trabalhou num artigo no chess.com, que é o pensamento profilático, né? Não só pensar nos melhores lances, nos seus, mas pensar no lance do oponente, como é que
a posição poderia mudar, né? Perante a esse lance, né? G3, né? Por exemplo. É, Perfeito, perfeito. Exato. Pensar sempre antes no que o seu adversário quer fazer, né? Isso que o jogo é F4. E aí o branco já tá bem na passiva aqui, jogou bispo F1, tentando dar uma reforçada, nossa. talvez tentando encaixar um G3 e o bispo G2 aqui, ainda que seja muito difícil nesse momento, mas ele tá tentando, né? E aqui o preto jogou com dama F6, provavelmente para libertar esse peão de E5, né? Aqui veio torre D2, e aqui o preto faz um lance interessante, que eu particularmente acho um dos lances mais bonitos da partida. Ele joga aqui B5. Ele joga aqui B5. Porque agora nunca mais o branco consegue fazer o B5, né? Ele não vai conseguir porque tem um peão ali. Então, esse bispo aqui agora ele tá na casa ideal, totalmente fixado, sem debilidades, né? Totalmente tranquilo aqui na casa de C6. O branco tentou jogar aqui com C5, não sei bem por quê, Que, talvez tentando fixar, né? eu acho que esse lance B5 das pretas, ele é aquele tipo de lance que materializa, não agora, né? No futuro aí distante, materializa a vantagem, né, das pretas, né? Pois, se parar pra perceber, tem dama e torre e um peão em F4, né, das pretas. Já um ataque em cima da ala do rei, né? E aí ele faz B5, né? Como você falou, né? Fixando a debilidade de A3, né? E aí é quase já a materialização da vantagem, né? De uma vantagem. Exato. E aí é a diferença, né? De um grande mestre para um. De um mestre, né? Para um Um aficionado. capivarinha como nós, né? Interessante, né? Posição sensível aí. Ele foi lá e. Esse é um lance típico assim do Petrosian, do Karpov. Esse é aquele tipo de lance assim, né? Bonito. hum, Você tá lá atacando de um lado e aí do nada você fecha o jogo do outro, né? Não dá contra-jogo pra ninguém. É, Exato. Aqui seguiu o dama 1 do preto. É um lance talvez para tomar em A3, talvez para cravar o bispo, algo nesse sentido. E aí veio o dama H4, de olho aqui no ponto de H6. E aí ele voltou a dama com dama F6, né? Assim, tentando fazer trocas, né? E o branco aceitou. O branco aceitou aqui. E, bom, qual é a questão principal, né? A gente viu que o Beliavski ele estava tentando atacar aqui. E aí, do nada, ele vem e oferece uma troca de damas. O que é que está acontecendo? A questão é que o Beliavski aqui, ele troca uma vantagem por outra, né? Ele tem vamos dizer assim, uma maçaroca de peões aqui que pode chegar. E ele tem peças mais ativas também, né? E simplesmente essa maioria aqui não anda. Então parece que a gente tem tipo 3 contra 2 do lado de cá, né? Se a gente colocar assim. Então, foi nisso daqui que ele apostou. Agora, Então, veio torretão F6. será que essa Será que é? troca de damas aí por parte das brancas já foi emocionalmente perdendo uma resiliência aí, não? Porque eu acho que Talvez, talvez. trocando já as damas aí é quase já dizendo que vai tentar resistir e trabalhar a resistência, né? Não sei quem eu para falar aí frente a um grande mestre, mas trocar Não, é que dama, o que ele pode ter pensado também é que o preto poderia continuar com ataque em algum momento, né? Então, por isso, o jogador de preto pode ter achado que, bom, já não levo mate aqui, vou tentar brigar por alguma outra coisa, né? né? Aqui ele ativou o rei, lance como rei F2, e aí veio o E5, né? Que era o lance mais natural aqui, com a ideia de fazer E4, ficar com peões fortes ali. Veio G3, e aqui foi um erro de cálculo do Geller, né? Esse lance pendura o peão. Então, desafio o pessoal de casa a pausar o vídeo, tentar entender o porquê.
Mas aqui a questão é que o Geller deixou passar que G toma F3, perdão, F toma G3 aqui é um lance com ataque duplo. Se você tomar de rei, você tá perdendo seu bispo ali atrás. Então, você vai ter que tirar o seu rei, né? E aí você perdeu um peão. Basicamente é isso. O Geller teve que jogar com Nó? rei E1, né? E aqui vem um lance legal. Ah, tudo bem, poderia ter sido jogado esse daqui? Poderia. Torre toma H2 e rei G7. Poderia também, mas aqui ele decidiu já colocar uma torre na terceira, já com muitas ideias aqui. Toca no peão de A3, ele fica de olho aqui no bispo, em algum momento pode surgir algum sacrifício, ele pode querer tomar aqui também, então... E uma coisa é que o Geller aqui ele tá numa posição muito difícil. Se ele tentar tirar a torre aqui da segunda coluna, poderia vir, da segunda fileira, poderia vir uma sequência bem bonita. Por exemplo, aqui, captura, captura e GH. E GH. Inclusive não adianta lances como torre toma C6 aqui, que parece que vai dar certo, porque eu promovo primeiro, né? Eu promovo primeiro e depois eu ganho. Então, ah, e agora não tem como, né? Você impedir a coroação aqui. Então essa seria uma sequência bem bonitinha ali, sacrificando a qualidade. E retomou, retomou. Veio torre D6 agora, porque a ameaça já não é a mesma. E aqui ele aproveitou para defender o peão, melhorar o rei, um lance sensato, rei G7. Veio o bispo D3, talvez com ideias de quando essa torre sair daqui, vir um torre G6, algo nesse sentido. Mas aqui o Boleslavski ele fecha a porta, né? Vamos dizer assim. Manda um E4, tá vindo E3 e o branco vai ter que ir lá para trás, né? Então veio o bispo E2, tomou em A3, ganhou mais um peão aqui. E depois do lance bispo G4, parece que vai ganhar um peão. Um lance bem bonito aqui do Boleavski, que foi o lance torre D3. E aí agora não tem mais o que fazer, né? Encerrou de vez aqui qualquer chance do Geller de empatar, né? Se trocar aqui, vai tomar. Final de bispos é ganho, né? Final o branco tá com peão a menos. E o preto pode simplesmente levar o seu rei cá para outro lado, enquanto esse peão avança. Então, é um final ganho, né? Bom, então foi isso. Gostei da partida. Acho que o Bolavski jogou muito bem aqui. Ele que já tinha ganhado a última partida, né? Que a gente analisou e aqui ele ganhou mais uma, né? Então, bem bacana, bem bacana. Jogou muito bem, né? Muito bom. Então vamos para a segunda partida da quarta rodada nesse torneio que promete, né? Muito aí.